Olá, eu sou o professor Rogério. Vamos começar aqui mais um vídeo falando sobre as questões da cartografia. Então, nós vamos partir para a cartografia digital, né? Então, o SIG na prática. Então, como nós podemos usar a cartografia digital para problemas reais, como com os dados espaciais? Bem, então, quando nós falamos em SIG, né, que é o Sistema Internacional de Geografia, esse sistema internacional, ele gera dados, ele gera informações, que são produzidos em tempo real. E esses dados, essas informações, eles são produzidos, eles são analisados e têm a sua utilização. Então, nós vamos problematizar um pouco aqui como é que esse processo, ele ocorre. Então, desde a sua produção até a sua utilização em problemas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Bem, então, dando início aqui, falando um pouquinho o que é, né? Então, o que é o Sistema de Informações Geográficas, o SINGS, segundo o cartógrafo Fitsis, né? Que é o sistema computacional que possui programas espaciais para a coleta, o armazenamento e o processamento e análise digital de dados de georreferenciados, visando a produção de informações espaciais. Bem, então, é um sistema computacional. Então, são vários computadores, né? São uma rede de informação que vão coletar esses dados que são gerados por satélites, por fotos aéreas, entre outras ferramentas, né, que nós possamos usar para a produção dessas imagens. E essas imagens, elas são processadas, analisadas, e assim elas vão gerando as bases para nós entendermos como é a dinâmica do desenvolvimento espacial, né, do espaço geográfico, que a definição ela destaca o papel dos SINGs como uma ferramenta essencial para transformar dados espaciais em conhecimentos aplicáveis em diversas áreas, como planejamento urbano, gestão de infraestrutura, da produção agrária, entre outras. Bem, então, quando nós observamos uma imagem geradas, né, por satélites, muitas vezes essas imagens, né, por satélites, por fotografias aéreas, por drones, essas imagens, elas são utilizadas no dia a dia daquele grupo. E como é que nós queremos aplicar essas imagens? Né? Como ela é feita em tempo real, existe um banco de dados muito significativo, nós acompanhamos todas as transformações que aquele espaço ele sofre, né? Então, nós usamos uma gama muito grande de produção de informação e essas informações elas são produzidas e elas são gerenciadas para que a gente possa entender e organizar o espaço. Dessa forma, esse espaço ele se torna algo mais eficiente, né? Dentro daquilo que nós precisamos, que é a gestão, o planejamento, a questão da produção econômica. Então, tudo isso é realizado a partir desse sistema de informação geográfico. Bem, então esses sistemas de informação geográficos são aplicados, né, são amplamente utilizados para integrar, analisar e visualizar dados espaciais de forma eficiente. Então nós temos que pensar sobre a integração, integrar sistemas e órgãos que são a base para que esse sistema ele funcione. E também como é que esse sistema ele vai integrar vários ramos do planejamento, da gestão e do compromisso que os estados, que o governo, ele tem na administração e na organização do espaço. Então, ele permite cruzar informações como georreferenciadas e né, atributos diversos, facilitando o planejamento urbano, a gestão ambiental, o monitoramento de recursos naturais, tomada de decisões estratégicas em tempo real. Então, a tomada de decisões estratégicas, né? Então, a questão de que nós precisamos tomar decisões rápidas, como questões de desastres ambientais. Então, o sistema de informação geográfico, ele é essencial para que essas decisões, elas sejam tomadas de uma forma eficaz, sem perder tempo, atendendo aqueles que mais necessitam. Então, sua aplicação vai desde mapeamento de área de risco, até a definição de políticas públicas e questões mais inclusivas. Então, as políticas públicas, quando nós pensamos nessa produção de imagens que nós estamos realizando todo momento,
no caso da sua aplicação, ela é para mapear, né, criar cartas cartográficas que sejam utilizados de uma forma eficiente, né, conseguindo definir quais são as áreas de riscos, como é que elas se comportam dependendo da quantidade, né, de fenômenos que vão acontecer naquele momento, e tudo isso, né, para que nós possamos incluir, né, incluir medidas mais democráticas e eficientes para aquela comunidade. Bem, então, a invenção e a democratização dos SINGs. Então, o surgimento foi em plena Guerra Fria, né, em plena corrida espacial, na década de 1960. Essas ferramentas tecnológicas voltadas para o tratamento de dados espaciais inicialmente eram utilizadas apenas por governos e instituições de pesquisa, devido ao seu alto custo e à complexidade dos equipamentos de softwares. Bem, a questão desse gerenciamento do sistema de informação, ele no primeiro momento era algo extremamente restrito a sistemas governamentais, principalmente voltado para a área militar por conta dos softwares, né? Os softwares, eles eram extremamente caros e não eram tão eficientes e precisava de um conhecimento de programação que até então poucos dominavam. Então, com o avanço da informática na década seguinte, principalmente na década de 1980 e 1960, a 1990, os SINGs passaram a incorporar microprocessadores, software mais acessíveis e a integração com dados de satélites. Bem, então, nesse caso, em 1980, né, com a criação principalmente dos microchips, a questão de que assim, a capacidade de armazenamento de dados, que era algo muito complicado até aquele momento, se torna algo mais simples, principalmente com a criação de softwares mais eficientes que maximizam a capacidade dos hardwares em armazenar dados, né, principalmente coletando dados de satélites e integrando a softwares mais eficientes e acessíveis. Ah, como assim acessíveis? Né? No caso, a democratização da internet, principalmente da educação digital, isso facilitou a possibilidade de você democratizar esse sistema de informação geográfico. E com isso, integrando cada vez mais organismos que vão utilizar essas informações para o seu desenvolvimento. E nesse caso, a popularização da internet, principalmente na primeira década do século XXI, o desenvolvimento de plataformas gratuitas, como o QGIS, tornou os SINGs mais democráticos. Hoje, ele é utilizado em diversas áreas, como planejamento urbano, meio ambiente, agricultura, logística, estão acessíveis até em dispositivos móveis. Essa evolução permitiu que estudantes, professores, gestores públicos, cidadãos comuns possuam, né, possam utilizar esses SINGs para analisar o espaço geográfico, tornando as decisões e propor soluções a problemas reais com uma agilidade até então não era tão simples de serem tomadas. Então, no início do século XXI, nós temos que entender que a questão da internet, a popularização da internet, que era algo que até há pouco tempo atrás era algo restrito a um grupo muito limitado de pessoas. E com a democratização, principalmente com a invenção dos smartphones, isso facilita, o acesso à internet, porque você não precisa de um computador, né? Você só tem o equipamento, no caso, um smartphone, que tem uma capacidade básica, né, de processamento, você consegue acessar esses aplicativos, essas ferramentas, que vão, de uma certa forma ou de outra, democratizar e principalmente dar acesso a essa informação a uma gama muito grande de pessoas. No caso, a questão do planejamento urbano, nós conseguimos acompanhar as transformações do espaço geográfico. No meio ambiente, nós conseguimos acompanhar e fiscalizar as grandes empresas, as grandes propriedades rurais, que se elas estão realizando aquilo que a lei prevê, né, facilita também a aplicação de subsídios, né, no caso de recursos, em locais estratégicos, a questão da logística, a questão de que você está aplicando aqueles recursos em uma questão racional. E isso, a solução de problemas, ele se torna mais rápido e mais eficiente.
Então, os componentes do SIG. Então, esses componentes, né, no caso o SIG, o Sistema de Informação Geográfico, são fundamentais para o seu funcionamento e aplicações em diversas áreas. Ele vai incluir a questão do hardware, né, que são equipamentos, computadores, servidores, dispositivos móveis que suportam o processamento de dados. Então, hoje, né, por conta da modernização e a produção de chips que têm uma capacidade de processamento, de armazenamento de dados cada vez mais eficiente, com menor espaço, isso faz com que esse hardware ele seja essencial para que haja a produção dessas imagens. Por outro lado, não adianta você ter um hardware extremamente eficiente se você não tem o software, que é a inteligência que vai funcionar para coletar, para analisar esses dados, essas informações. Então, há programas específicos, como o QGIS e o ArcGIS, no caso, responsáveis por coletar, analisar e visualizar essas informações geográficas. Bem, também nós temos a inteligência artificial. As inteligências artificiais, né, que é uma faca de dois gumes, né, ao mesmo tempo ela acomoda muita gente, mas ao mesmo tempo ela agiliza os estudos, né? Porque se você pega uma quantidade imensa de dados e você é obrigado a analisar cada dado, para uma pessoa, para um ser humano comum, é difícil você analisar a quantidade de dados que é produzido todo dia por esse sistema de informação geográfico. Então, geográfico, quando você tem um software que ele é capaz de observar, analisar e comparar essas informações, isso se torna um trabalho mais eficiente, né? Levando a uma capacidade de atender às necessidades com uma velocidade cada vez maior. E os dados, no caso, os dados são vetoriais, né? Então, são vetores dessas informações. No caso, os pontos, as linhas, os polígonos e os rasters, imagens de satélites, fotografias aéreas que representam o espaço geográfico. Então, com o hardware e principalmente com a produção de ferramentas e tecnologias cada vez mais eficientes, no caso de satélites, os drones, que hoje são peças fundamentais para entendermos o espaço que nós vamos analisar, isso favorece a produção de dados cada vez mais eficientes. Pessoas, né? No caso, o capital humano. Então, profissionais capacitados para operar o sistema, interpretar os dados, tomar as decisões baseadas nas análises. Então, não adianta você ter todo esse amparato tecnológico se você não tem a pessoinha que está atrás daquela máquina para poder estar dando os comandos. Então, capacitar o capital humano, ele é essencial para que todo esse sistema ele funcione bem. E os métodos, no caso, técnicas, processos utilizados para integrar e analisar e representar os dados espaciais de uma forma eficiente. Então, todo o estudo, todo o trabalho, ele depende de uma metodologia, né? Então, os métodos, né, eles devem ser baseados em análises críticas dentro desse processo, que integrem e façam com que essa análise ela siga ritos rígidos, organizando, fazendo com que esse trabalho ele seja realmente eficiente. Então, tudo isso vai da questão do hardware, do software, dos dados, do capital humano e da metodologia. Então, tudo isso leva a nós darmos uma eficiência maior ao sistema de informação geográfica. Bem, então, que tipos de dados o SIG produz? Né? Então, os dados que nós vamos trabalhar aqui para entender como é que eles vão ser trabalhados. No caso, os dados vetoriais, que são representados no espaço por meio de pontos, linhas, por exemplo, a localização de uma cidade, um ponto, redes de estradas, uma linha, área de vegetação, um polígono. Então, tudo isso nós temos essa linguagem específica para entender que cada ponto, então, nós vamos analisar um ponto, uma rede, no caso, as linhas, as estradas, uma ferrovia, locais onde há a circulação, né, de veículos.
e também a área de vegetação, que é o polígono, que aonde nós devemos analisar como é que esse polígono ele vai se modificando, acompanhando o desenvolvimento da exploração daquela área, né? Na maior parte das áreas, principalmente de vegetação, hoje nós estamos chegando a conseguir evitar, né, ou minimamente buscar evitar o devastamento ou o desmatamento daquelas áreas de vegetação que são tão importantes, né, para a nossa sociedade. Então, quais são as vantagens para esses sistemas vetoriais? Então, alta precisão, estrutura organizada, ideal para representar objetos com limites definidos. Então, é algo preciso, uma alta precisão. A qualidade da imagem é algo que faz com que a gente possa, né, trabalhar com o máximo de eficiência. Uma estrutura organizada, né? Não há estudo eficiente se não há organização. Sem organização, sem metodologia, não há um trabalho científico bem organizado, né? No caso, o ideal para representar objetos de limites definidos. Então, nós vamos analisar uma área específica, né? Então, uma área delimitada. Isso faz com que, né, essas imagens se tornem cada vez mais precisas. Então, os dados raster, né? Então, representam o espaço em matrizes de pixels, como imagem de satélites e fotografias aéreas. Por exemplo, mapa de temperatura, modelo de elevação digital. Então, no caso, os pixels, ele vai trabalhar principalmente a base de analisar mapas, né, de temperatura, a questão de como é que a atmosfera ela está se comportando, analisando as diferenças de temperatura em determinada área, né, analisando pontos onde a atmosfera ela apresenta riscos de tempestades, de ilha de calor. No caso, né, também nós podemos pensar em alertas meteorológicos, isso tudo a partir desses dados, a partir dos pixels. Então, nós temos também a elevação, a parte topográfica. Então, o relevo. Nós conseguimos analisar o relevo com uma maior clareza e uma maior objetividade. Então, quais são as vantagens? Excelente para representar fenômenos contínuos. Então, quando nós pensamos em fenômenos, né, um método científico criado pelo Francis Bacon, né, filósofo, que vai pensar que os fenômenos, eles são análises, né, nós temos que analisar como é que esses fenômenos, eles vão se comportando durante o tempo. Então, esses fenômenos, eles se replicam, eles têm uma continuidade, eles se reproduzem para nós entendermos como é que esses fenômenos eles vão dar uma base para nós termos uma previsibilidade de que eles irão ocorrer. Então, esse sistema de pixel ele facilita nós observarmos essa continuidade, que esse fenômeno ele vai se repetir em determinados períodos de tempo. Então, como o clima, o relevo e a cobertura vegetal, né? Então, como é que o clima ele é interferido pelo relevo, pela cobertura vegetal e tudo isso, né, nós podemos falar de tipo de sistema de informações geográficas. Então, além disso, o SINGS, ele utiliza dados e atributos que são informações alfanuméricos aos elementos espaciais armazenados em tabelas, como nome, população, tipo do uso do solo e etc. Então, sempre se tem um atributo, aquele tipo de informação. E aquele tipo de informação, ele trabalha com questões numéricas, associando ao que você está estudando. Então, armazenando em tabelas, né, tabelas, gráficos, imagens, e tudo isso nos dá a capacidade de ter uma resposta mais eficiente para as questões que vão ser apresentadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, um exemplo de tabela aqui, né? Então, nós temos características, dados vetoriais e dados de raster. No caso, representações, pontos, linha, polígono, pixel e valores contínuos, como a gente já está colocando aí. Uso, ruas, cidades, limites territoriais, então a parte mais física, mais limitada. A temperatura, relevo, cobertura vegetal. Então, pontos mais gerais, no caso dos dados de raster. Precisão, alta precisão,
né, no caso dos dados vetoriais, o dados de raster depende da resolução dos pixels. Então, dependendo da quantidade de pixel que ele usa para gerar aquela imagem, nós temos uma melhor resolução ou não. Então, o tamanho do arquivo. Geralmente, o arquivo de dados vetoriais são arquivos menores, né? São arquivos que têm uma quantidade menor de megas ou de informações que são armazenados no hardware. No caso, os dados de raster podem ser muito grandes, dificultando a sua capacidade, né? No caso de um arquivo, de um HD, dificilmente ele ocupa um espaço maior. Exemplo, rede de estradas, localização de escolas. Então, áreas delimitadas, que nós vamos entender como é que elas vão se comportar. Dados de raster, imagem de satélite, mapa de calor. Então, essas imagens elas vão sendo geradas e com isso, né, nós vamos entender o comportamento. Vantagens, né, a questão dos nossos objetivos, estrutura e organiza o que nós estamos buscando desses objetos. Dados de raster, a questão dos fenômenos e sua continuidade, né, que esses fenômenos eles são produzidos e eles se repetem com uma certa frequência. Aí nós temos as aplicações para os SINGs no mundo atual. Então nós temos que pensar como é que essas ferramentas elas são utilizadas no nosso dia a dia, como ferramentas indispensáveis em diversas áreas do mundo atual. Graças à capacidade de integrar dados espaciais como informação analítica, então nós vamos ver cada ponto da sua aplicação. Como é que ele é colocado em prática? Em projetos técnicos e ambientais, então, os SINGs são utilizados para definir características de um projeto, o loteamento urbano, o sistema de irrigação, obras de infraestrutura, permitindo analisar análise precisa do terreno e do solo que ele vai ocupar. Então, quando nós pensamos o seguinte, vamos construir uma rede de água e esgoto. Então, quais são as características do local onde eu vou construir que facilita a sua construção? No caso, também o loteamento urbano. Então, eu vou coletar imagens mais detalhadas para entender se aquele loteamento ele vai gerar um impacto significativo naquele ambiente, né? No caso, se eu vou construir um condomínio em uma área que costuma alagar. Então, isso vai dar a questão de que esse loteamento ele pode ser eficiente ou não, se vai gerar problemas. A questão da infraestrutura, obras de infraestrutura, né, no caso de estradas, entre outros sistemas, que vão facilitar e que vai atender a população. O uso do solo, né, no caso, análise precisa do solo, que aquele solo ele pode oferecer para aquela ocupação. Né? No caso também, a exploração do solo, que pode ser a partir da mineração, da agricultura. Bem, então, o planejamento territorial auxilia na delimitação de zonas urbanas e rurais, na criação de planos diretores, no manejo de unidades de conservação, promovendo o uso sustentável do espaço. Então, a questão das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tanto se fala em geografia, né? Tudo que você vai falar hoje de geografia, nós temos que entender no desenvolvimento sustentável de uma comunidade. Então, nós temos que planejar, analisar como fazer com que esse desenvolvimento ele garanta recursos para as futuras gerações. Então, delimitar aonde que eu vou construir uma área urbana, onde eu vou construir uma área rural, na criação de planos diretores. Então, com o crescimento da cidade, aonde que essa cidade ela pode ser ampliada ou não, né? Então, o manejo, né? Pensando que quando você constrói, quando você modifica as características das construções em um determinado local, então como é que nós podemos atender às necessidades daquela comunidade que vai crescer? Eu vou conseguir atender a todos com aquela política pública ou não? Então, e promover o uso sustentável, né, do espaço. Aí nós temos a modelagem geoespacial, que permite simular processos naturais e humanos, como o comportamento das bacias hidrográficas ou a expansão urbana, contribuindo para os estudos preditivos, né? Então, no caso, eu vou analisar, quando eu vejo o comportamento daquela topografia, daquele relevo,
daquela bacia hidrográfica, eu tenho como analisar como é que vai ser o comportamento em longos períodos de tempo. Então, permite nós simularmos eventos naturais ou humanos, né? Nós sabemos que, vou dar um exemplo bem rápido aqui, quando nós ocupamos as margens dos rios. Então, qual é o processo que o rio vai responder a nós? Então, tudo isso, o sistema de informação, né, geográfico, ele contribui para que nós possamos fazer algo isso de uma forma mais eficiente. Aí nós temos a gestão pública, são utilizados para administrar redes de abastecimento, coleta de lixo, transporte público, outros serviços essenciais, otimizando os recursos e melhorando a qualidade de vida. Então, a gestão pública, né? Então, os órgãos governamentais, eles precisam aliar a questão de recursos e de informação para atender com uma maior qualidade a população que vive numa determinada área. Então, se eu tenho todos esses dados fornecidos, produzidos por esse sistema de informação, isso faz com que, né, essa gestão de recursos ela seja melhor aplicada. Então, eu otimizo esses recursos. Esses recursos eles não serão desperdiçados, dando uma maior qualidade de vida para aquela região. E isso é essencial nos dias de hoje, né? Pensando em atender melhor as pessoas, a questão de uma qualidade de vida digna e com recursos menores. Bancos de dados geográficos então armazenam e organizam informações espaciais, como cadastros urbanos e rurais, facilitando o acesso e a atualização dos dados. Então, esses bancos de dados geográficos, eles são essenciais para que haja um cadastro, uma capacidade de produção de informações e essas informações elas sejam atualizadas com uma velocidade onde tudo isso seja usado para um serviço mais eficiente, né? Que haja produção mais eficiente. E tudo isso depende desse sistema de informação geográfico. Avaliação de riscos, então, identificam áreas vulneráveis a desastres naturais, como enchente, deslizamento e queimadas, permitindo ações preventivas e emergenciais. Bem, como nós sabemos, né, por conta das mudanças climáticas, por conta das alterações dos fenômenos atmosféricos, nós estamos vendo algumas regiões, principalmente aqui do Brasil, que o regime de chuvas, eles vêm se alterando com uma velocidade muito maior do que nós estávamos prevendo. No caso, no Rio Grande do Sul, né, que em 2023 houve uma enchente muito significativa e a cada ano essas enchentes elas vêm se repetindo e a velocidade, a violência que as águas elas estão é, aplicando naquele território, ele vem gerando preocupações. Então, esse sistema de informação geográfica ele é importante também para identificar regiões que são vulneráveis a esse tipo de desastre. Então, como é que essas regiões elas precisam ser administradas, elas precisam receber obras e subsídios para que esses desastres naturais não sejam tão violentos contra aquela população. E tudo isso evita, né, no caso de problemas como enchente, deslizamento, as queimadas, né, no caso do interior de São Paulo. Nós sabemos que o mês de agosto é um dos meses mais secos, né, do ano. Então, nós podemos prever o que é que vai acontecer naquela região e, com isso, minimizar, mitigar esses impactos. Monitoramento ambiental, então, acompanhar as mudanças da cobertura vegetal, uso da terra, impacto ambiental, sendo fundamentais para as políticas de preservação e sustentabilidade. Então, monitorar as atividades humanas. Então, coletar informações de como é que essa cobertura vegetal ela vem sendo administrada, ela vem sendo preservada ou ela vem sendo degradada, né? Muitas vezes, quando nós pensamos em degradação, é quando essa cobertura ela é retirada de uma forma lenta, lenta e gradual. E isso vai fazendo com que aquela mata ela se torne cada vez mais frágil, dando a base para que essa área seja ocupada e explorada de uma outra forma, como agricultura de grande, agricultura extensiva, né? E sem esse monitoramento, não há como realizar políticas públicas de preservação e de sustentabilidade.
Não há como realizar esse tipo de ação. Aí nós temos logística e localização estratégica, que ajudam a definir rotas ideais, localizar empreendimentos e planejar distribuição de serviços com base a critérios geográficos. Então, dentro desse contexto, nós temos que pensar nas grandes incorporações, nos grandes aglomerados, né, de marcas. Então, eles criam polos em regiões estratégicas para facilitar o escoamento desses produtos ao mercado consumidor. Um exemplo, a questão de planejar os serviços, né, na questão de rotas ideais. Então, criando, o GPS é um exemplo, né? Então, fornecer uma estratégia de você maximizar a questão de locomoção e minimizar os impactos dessa locomoção, né? Então, tudo isso é a partir desse sistema de informação geográfica. Aí a gente vai tratar de uma situação problema, que é a inundação da Zona Leste de São Paulo. Então, a Zona Leste de São Paulo, especialmente bairros próximos ao Rio Tietê, sofre com recorrentes inundações durante o período de chuvas intensas. As enchentes afetam milhares de moradores, causando prejuízos materiais, interrompendo o transporte público e colocando em risco a saúde da população. Então, quando nós pensamos de como é que o clima ele se comporta em vários períodos do ano, então nós sabemos que entre dezembro e março, se nós analisarmos todos os perfis, analisando gráficos, analisando ferramentas, como um climograma, que analisa as curvas de temperatura e o nível de precipitação em uma determinada área, além das imagens de informação geográfica, nós conseguimos analisar e saber mais ou menos como é que cada área ela vai se comportar ou ela vai ter uma capacidade de vazão de água quando o período de chuva chega. Então, quais são as medidas que o governo, que o Estado, ele precisa tomar para que essas áreas elas não sofram com esses períodos de chuva? Colocando em risco a população, dando prejuízo material. A questão da locomoção também é um problema sério, e a saúde da população, levando em consideração que a água, quando ela entra em contato, a questão da coleta de lixo, se a coleta de lixo ela não for realizada com eficiência, a proliferação de animais como ratos, mosquitos, entre outros vetores de doença, isso se torna um problema para aquela população. Então, tudo isso nós podemos prever e analisar com o sistema de informação geográfica. Bem, então, o uso do SINGS permite, primeiro, mapear áreas de risco baseando com os dados históricos de alagamento, relevo e permeabilização do solo e a proximidade com cursos d'água. Então, hoje, né, quando nós pensamos em regiões como São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade impermeável. Nós usamos muito concreto, muito asfalto, e isso dificulta a absorção da água no momento onde ocorre a precipitação. Análise da densidade populacional, que identifica os grupos vulneráveis, como idosos e crianças. O censo, ele é algo essencial para entendermos aonde que a população ela se torna mais vulnerável. No caso, aonde ocorrem os maiores adensamentos demográficos. O que quer dizer adensamento demográfico? É onde o número de habitantes ele é alto em uma determinada região, uma concentração de habitantes. Então, como atender essa população? Simular cenários de inundação para prever impactos em diferentes níveis. Então, saber em quais áreas nós temos uma maior probabilidade de inundação. Com isso, nós podemos fazer e prever como que nós podemos planejar rotas de evacuação, pontos de apoio, como escolas e postos de saúde. Então, saber aonde que aquela população ela vai ser abrigada se por um acaso ocorrer uma enchente de grande escala, aonde essas pessoas vivem. Monitorar o tempo real, né? Então, os níveis dos rios, a previsão meteorológica, integrando dados de sensores de satélites. Então, saber, né, como é que o clima ele está naquele momento. Então, esse mapa, no caso, é um mapa temático sobre a meteorologia, né? No caso, aonde que há uma maior suscetibilidade
né, no caso de perigo para inundação, né? Então, nós temos escalas de sem risco a perigo. Então, como é que esse comportamento, essa análise climática, elas são essenciais para minimizar esses impactos, usando sensores, satélites, para gerar essa quantidade de dados eficiente para atender a população. Também nós temos o apoio, apoiar políticas públicas como obra de drenagem, reflorestamento de margens e criação de áreas de retenção de água, são o caso de piscinões. Então, nesse caso, apoiar as políticas públicas, né? Então, pensar como políticas eficientes, medidas tomadas pelo Estado, são fundamentais para atender à necessidade da população. E como é que esse atendimento ele vai ser colocado principalmente em áreas de risco, né? Principalmente margens de rios, que têm as suas margens totalmente prejudicadas, muitas vezes. Vamos dizer a real, né, violentadas, a questão de que você canaliza rios, você acaba com a vegetação ciliar desses rios, e com isso torna esse rio suscetível à inundação, a assoreamento. Esse rio praticamente ele deixa de ser um rio e passa a ser um esgoto em céu aberto. Ou muitas vezes leva esse rio à morte, né? Ele deixa de existir. Então, com essas ações do Sistema de Informação Geográfico, torna uma ferramenta poderosa na prevenção e resposta rápida ao planejamento urbano, um planejamento urbano resiliente, protegendo vidas e promovendo a justiça social, né? Então, nesse caso, a justiça espacial, onde que os espaços eles possam ser organizados e geridos, né, como para atender para atender a todos, não apenas um pequeno grupo que vive em áreas mais nobres, em áreas que concentram um maior poder aquisitivo, mas também as pessoas que são obrigadas a viver em áreas de vulnerabilidade por conta dos seus problemas financeiros. Então, tudo isso é o que nós chamamos de justiça espacial. Investir mais em áreas que precisam, tornando essa área mais resiliente, capaz de dar respostas mais rápidas quando um fenômeno atmosférico, um fenômeno climático ele ocorre, e com isso chegando à justiça espacial. E agora a gente vai discutir um pouquinho aqui nos comentários, que é importante, então agora é com você. Então, como o SING ele pode contribuir para a tomada de decisão em políticas públicas. Então, como sistema de informação geográfico, ele contribui para tomadas de decisões. De que forma o acesso ao SING pode promover maior justiça socioespacial e territorial? Então, como é que nós podemos produzir essa justiça social? Então, quais são os riscos de se utilizar dados geográficos sem considerar o contexto social e ambiental? Então, quais são os riscos, né, de nós utilizarmos esses dados sem considerar como é que aquela sociedade ela está sendo atendida naquele local e como isso vai influenciar também no seu desenvolvimento. Então, com isso aqui, eu vou finalizando o vídeo, agradecendo vocês que ficaram até aqui comigo, o vídeo é um pouquinho mais longo. Então, aqui embaixo no canto inferior, há o link, né, de inscrição no canal, muito importante para que esse canal ganhe uma maior eficiência, chegue a mais pessoas, né, que esse que é o objetivo do trabalho aqui. E com isso, chegamos ao nosso objetivo. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.